Então você quer sair da igreja. Meu querido, vamos lá. Você nunca vai sair da igreja porque a igreja é o corpo de Cristo e se você é crente, você está incluso nela. Então, antes de tudo, muda a sua ótica. Você não está saindo de uma igreja. Você está saindo de uma comunidade. Sim, comunidade, uma denominação. Igreja é mais amplo do que você conhece do lugar que você congrega, na verdade. E vamos lá, por que eu estou gravando esse vídeo hoje? Porque eu me vi obrigado a fazer esse vídeo. Há um mês atrás eu me mudei de denominação, no caso mudei da Assembleia de Deus para a Igreja Batista, algo que eu já queria há muito tempo mesmo. Muita gente surgiu no meu direct falando, Gaba, eu também quero sair, viu? Porque eu conheci a teologia reformada, conheci o calvinismo, ou então ele percebeu que tinham algumas heresias na igreja que ele fazia parte. Ah, minha igreja é da confissão positiva, minha igreja é da prosperidade, não sei o quê. Eu quero sair de lá imediatamente. Vaso, calma. Esse vídeo não é um guia para você sair da sua igreja. Esse vídeo é para te ajudar a pensar melhor. Eu não vou tirar os seus motivos de você para querer mudar de lá. O que eu vou te fazer é avaliar seus motivos e quanto mais significantes forem seus motivos para sair da sua igreja, mais motivos você tem. E quanto mais insignificantes eles forem, menos motivos para sair de lá você tem. Combinado? Então vamos lá. Eu separei aqui 4 critérios que eu utilizei para avaliar a minha comunidade local e eu vou te passar aqui de modo didático para que você também avalie a sua e veja se é coerente você sair de lá. Então, primeiro ponto. A igreja que você faz parte é uma igreja mesmo? Pois é. Às vezes, você faz parte de uma seita e nem percebeu. Como é que eu faço, Gaba, para saber se a minha igreja é uma seita ou se é uma igreja mesmo? Vamos lá. Toda seita trabalha com exclusivismo. É a característica mais gritante, se não a principal de uma seita, ser exclusivista. Só aqui tem salvação, aqui tem a verdade bíblica, aqui tem a interpretação correta da palavra de Deus. Só esse povo aqui vai para o céu. Essa igreja são os 144 mil de Apocalipse. Esse tipo de discurso denuncia que você faz parte de uma seita. E você devia ficar um pouco mais atento. Os líderes de uma seita nunca vão ser vistos como pessoas repreensíveis. Eles são irrepreensíveis. Não há nada que não passe por eles. Eles estão sempre certos e você não tem que discordar de nada. Toda seita, por ser exclusivista, vai fazer com que você trate os membros que saíram de lá com desdém, com desprezo, trate eles mal, porque eles apostataram de vez, não fazem parte mais da fé. E você, como um salvo, só porque faz parte daquela igreja, não pode ter contato com as trevas. Toda seita também vai incluir na Bíblia o que ela não diz. Por exemplo, há igrejas que têm, um livrinho à parte aí, e esse livrinho serve para doutrina. Esse livrinho serve para ser usado como palavra de Deus. Aquele livrinho é a instrução de Deus para você. Toda igreja de verdade, querido, é só a Escritura. Somente a Escritura, nada além dela. E claro, isso não é uma regra para seitas, mas tem uma forma de fazer isso sem ter um livrinho à parte. Por exemplo, há igrejas que acrescentam doutrinas que a Bíblia não explica. Eles fazem de usos e costumes, como por exemplo terno e gravata, não cortar muito o cabelo, mulheres sem maquiagem, sem esmalte, tratam tudo isso não como um costume, mas como uma obrigação bíblica. Então eles impõem doutrina humana à palavra de Deus, e isso é coisa de seita, sim. É coisa de seita, sinto muito. Você faz parte de uma seita? Então, meu filho, pausa esse vídeo, desliga sua internet e só sai de lá. Essas seitas que se entendem como os exclusivos que vão morar no céu são, na verdade, os primeiros a pisar no inferno. Um segundo ponto a ser avaliado. A sua igreja prioriza o ensino bíblico? Isso aqui é muito importante. E se ela não é uma seita, ela vai priorizar o ensino bíblico. As cartas pastorais que Paulo escreveu para Timóteo e para Tito, embora sejam para pastores, elas precisam ser lidas por todo e qualquer crente. Pelos pastores, para saberem como pastorear uma igreja. E pela igreja, para saber o que cobrar do pastor, para saber o que elogiar o pastor, para saber como está sendo liderado. Uma das principais exigências que Paulo faz a Timóteo é: ensine a palavra. Ele diz que toda palavra é proveitosa para ensino. Pregue a palavra. Isso é mandamento para todo e qualquer líder de igreja. A sua igreja tem uma EBD? Se não tiver, pelo menos tem uma pregação expositiva, uma pregação que você vê que o líder está compromissado com a palavra de Deus, que você vê que ele está ali, de fato, mergulhando na Bíblia,
te ensinando algo todo domingo? Você está aprendendo Bíblia na sua igreja? Há igrejas que, infelizmente, por mais que tenha uma EBD, tudo que é ensinado pela manhã é desconstruído à noite no culto da família. E como é que fazem isso? Sufocando a pregação bíblica com prosperidade, sufocando com campanhas de envelope colorido, sufocando com falsos profetas. E se nessa igreja tem culto de doutrina, o culto é para falar mal de algum irmão, explicar doutrinas e costumes da igreja, mas nunca para ensinar a palavra de Deus. Se alguma coisa sufoca a Bíblia na sua igreja, foge daí. Você vai morrer espiritualmente, você vai morrer muito em breve, na verdade, espiritualmente falando. Por mais que não seja uma seita, não fique em lugares onde a Bíblia não é valorizada. Amém? O terceiro ponto é para você avaliar, mas para você pensar, uma autoavaliação. O que tem de tão errado na sua igreja que você não possa mudar? Todo incômodo é um chamado. Por exemplo, meu pastor não prega muito bem, meu pastor não prega expositivamente. Então ele abre o texto, lê o texto e depois de meia hora, cadê o texto? Não aparece mais na pregação. O que te impede, camarada, de chegar nele e perguntar, ô pastor, e se eu pregasse algum domingo? E se eu pregasse numa terça-feira? E se eu pregasse numa segunda, uma quarta? Não sei como é que é a nossa igreja, sua igreja local, sua realidade local. Mas se não há quem pregue, você pode aprender a pregar e pode pregar na sua igreja. Tenta pelo menos fazer alguma coisa. Ou o que te incomoda é o quê? O novo convertido chega na igreja e nunca mais é visto. O que te impede de você pegar o contato dele, de você ir na casa dele, de você discipular essa pessoa? Nada te impede, cara. Tenta pelo menos. O que eu mais vejo dos comentários que eu recebo de ai, Gaba, quero sair da minha igreja, é na verdade uma soberba disfarçada de zelo. Que é o cara dizendo assim, Gaba, na minha igreja eles são da conversão positiva, são da prosperidade, mas eu não, eu sou teólogo, eu estudo Torrentini, eu leio não sei o quê, eu leio João Calvino, eu leio Armínio, eu leio Lutero, eu sou um leitor de livros, eu sou um teólogo nato, e lá o povo é tão inferior a mim, sabe? E agora eu conheci a teologia reformada, meu querido, pelo amor de Deus. Se o seu caso é esse, você tem que sair da igreja sim pro bem deles, não pro seu bem. Porque você é chato pra caramba. Calma aí. Você pode usar seu conhecimento todo para auxiliar alguém. Você pode usar seu conhecimento todo para levantar a sua igreja, para mudar a realidade dali. Então não seja orgulhoso, pelo amor de Deus. O fim da teologia nunca vai ser um homem robusto de intelecto. O fim da teologia sempre vai ser um homem quebrado. Um homem que tem capacidade não só de ensinar a palavra de Deus, um homem que tem capacidade e coragem de se dobrar diante de Deus. Agora, tem aqui um quarto ponto. Você é usado na área que foi chamado para exercer? Sim, bênção. Continue assim. Se esforce. Aqui que você tem que pensar melhor. Se você não está sendo usado, podemos pensar se você tem que sair ou não. Mas se você está sendo usado, segura um pouco. Segura um pouco porque você pode mudar tudo, como eu já te disse. Eu concordo que o pastor da igreja tem que tomar as rédeas sim, tem que liderar com excelência. Ele tem que ser amigo dos membros, ele tem que pastorear mesmo. Ele tem que ser, inclusive, se possível, o melhor pregador que a igreja tem. E se ele é um bom pastor, ele tem que entender que há pessoas na igreja que têm chamada, que Deus quer usar e que depende dele dar um empurrãozinho para que essas pessoas cresçam. E muitos que me seguem, eles têm um chamado para pregar. Eles me mandam mensagem dizendo, Gaba, graças às suas dicas eu preguei o primeiro sermão da minha vida. Isso me deixa muito feliz, de verdade, cara, por saber que tem pastores que estão usando os membros. E aqui também deixo um adendo. Nem sempre você fica de canto por maldade do pastor. Às vezes você está de canto porque seu pastor sabe que você não está pronto ainda para ser usado. Ele te passa o microfone para pregar um domingo e você, que não lê Bíblia, que não lê teologia, você que não ora, acaba matando todo mundo espiritualmente. Tem um cara ali, cansado do trampo, cansado da semana, quer ouvir uma pregação que vai renovar o coração dele e chega a você, fraco de Bíblia, fraco de teologia, não sabe interpretar, não sabe aplicar. O máximo que faz é ler o texto e começar a falar em línguas. Meu irmão, então pense bem, se nesse caso aqui o erro é seu ou se o erro é membro da igreja. Mas se você não é usado por maldade, meu irmão, não faça parte
do futuro horroroso que algumas igrejas vão ter. Existem igrejas históricas, igrejas pentecostais históricas, ou até mesmo reformadas, que o destino delas, cara, é ter como membro mais jovem um senhor de 80 anos, que por aplicarem mais doutrina humana do que realmente doutrina bíblica, estão sem mocidade já há muito tempo. Os jovens estão cansados. A membresia antiga está cansada. E esse futuro membro mais jovem da igreja, que tem 80 anos de idade, já está há 30 esperando uma promoção, esperando virar presbítero, ou evangelista, ou sei lá, pastor. Que é uma coisa que você tem que avaliar, cara. Não vai nessa onda, não. Se você quer promoção, vai para uma empresa. Na igreja todo mundo é igual. Na igreja cada um tem sua área para servir. E não, o pastor não é maior que o diácono. O pastor não é maior que o presbítero. Na igreja, o presidente e o varredor de ruas são intrinsecamente iguais. O que eu te passei aqui hoje, eu usei para avaliar onde eu estava. Não é tudo que está aqui que se aplica à realidade de lá. Se eu descrevi tua igreja aqui, meu caro, tá na hora de você sair daí. Deus quer que você saia daí. Eu sou o Gaba, se inscreva, deixa o like, ative o sininho e até a próxima.